Jó capítulo 1, versículo 8 até o 11. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste de bens a ele, sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Hoje, culto de ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm nos acompanhado, não somente na live, mas que têm assistido nossos vídeos. Isso ajuda. Então, nosso conselho é, quando você assistir, sempre deixa lá o seu like, né, o seu joinha, porque isso aumenta o alcance e dá credibilidade ao que estamos produzindo. Nós reconhecemos que, em vista de outros que a gente sabe que pela graça do Senhor cresceram, avançaram, né? A gente sabe que há muitos com conteúdo muito maior. A gente vai no passo a passo e vamos crescendo para a glória do Senhor e sendo proféticos naquilo que nos dispomos a transmitir, que é a palavra do nosso Deus. Nosso alvo não é competição e também nosso objetivo não é querer mostrar outra coisa, senão a importância de nós de interagirmos com a palavra do Senhor para sermos edificados. Esse é o objetivo principal. Nossa preocupação não é ganharmos muitos likes, é importante, termos grande visibilidade, tudo isso é importante, mas o principal é de nós entendermos que estamos transmitindo aquilo que Deus quer que transmitamos. Amém? E o nosso tema dessa noite em Jó 1:8, né, do versículo 8 ao 11, é Satanás e o homem carnal. Constantemente nós, isso é coisa normal, nós como cristãos sofremos embates no arraial dos santos, por causa de crentes carnais. Tem o crente menino, que é o novo convertido, tanto o novo convertido que começou agora, como aquele que não se preocupa em conhecer a palavra e crescer, né? Ele fica menino velho dentro do evangelho, mas continua como menino, quer dizer, não se desenvolve, como está escrito em Hebreus capítulo 5, pelo tempo decorrido. Vocês deviam ser mestres, mas eu tenho que sustentar vocês com leite porque vocês foram tardios em aprender. Não tem gente que fica o resto da vida como menino. Existe, porque como a Bíblia também diz que são levados por ventos de doutrina, como a gente sabe, que eles são bandos, eles pousam aqui, daqui a pouco pousam ali, e cada dia aquele bando está num lugar diferente, porque são meninos espirituais. O crente espiritual, aquele que se submete ao Espírito, mas nós temos também o crente carnal, que é aquele que conhece, não é o homem natural, esse nunca teve uma experiência com Deus, mas o crente carnal, ele conhece Deus, porém, ele não concorda com tudo que a Bíblia diz, ele só concorda com aquilo que cabe do modo dele de pensar. Logo, ele não é submisso à palavra do Senhor, e quem está na carne não pode agradar a Deus. Logo, um crente carnal não vai para o céu. E ele, dentro do rebanho, ele só traz prejuízo. Nós lutamos contra o diabo, mas eles são representantes do maligno. Eu uso uma frase que reflete bem isso, porque já aconteceu comigo várias vezes. Nós trazíamos uma palavra assim de impacto contra o diabo, e aí às vezes no mesmo dia ou no outro, ou naquela semana, um crente me dava um problema terrível. O camarada vinha para cima de mim com ódio mortal por nada. Eu disse: Jesus, o que foi que eu fiz de errado? Aí eu me lembrei, foi porque eu bati no diabo. Mas o que esse crente tem a ver com isso? Amado, o crente carnal, ele reflete a vontade do pai dele. Que desculpe, o crente carnal, ele é maligno.
Por isso que eu uso uma frase assim: eu dei um soco no nariz do diabo e o crente, quer dizer, eu bati no diabo, o nariz do crente sangrou. Por quê, irmãos? Porque ele reflete a vontade do maligno. É só você olhar na Bíblia alguns, como Corá, por exemplo, estava junto com Moisés, está lá no sacerdócio, mas como num reino à parte. Então no rebanho dos santos existem os crentes carnais. Eles nunca vão se dar com os crentes espirituais. É só você olhar os irmãos de José e José. Eles não se dão, eles são inimigos. E não adianta você querer ensinar crente carnal. Sabe por quê? Ele sabe o que você vai falar. E o crente carnal, ele usa uma frase mestra. É mais ou menos assim: quando você começa a falar, ele não gosta de ouvir o crente espiritual. É irritante para ele. Sabe qual é a frase dele? Já sei tudo que você vai falar. É essa a frase mestra. Realmente sabe. De repente sabe mais do que você. Só um detalhezinho: o crente carnal, ele não obedece a palavra de Deus. E ele não toma por regra de prática. Fé e prática. Ele não toma. Por quê? Porque de verdade ele só tem a teoria e não tem as obras. O crente carnal é caracterizado por falar muito bem às vezes, muito dentro do santuário, ele é top. Mas na prática, ele é péssimo. Ele é muito bom para falar que Deus é poderoso para salvar. Ele fala de piedade, mas nega a sua eficácia, como disse Paulo. É uma enciclopédia, Isabel. É uma enciclopédia gospel. Muito bom para falar, teoria. Mas quando você vai lá na rua, no dia a dia com ele, você se espanta. Cabe bem também dizer que ele é o xoxo, o joio, porque ele tem uma ótima aparência. É carnal. Está entendendo? E não pense você. Eu antigamente achava que o carnal, não, mas a Bíblia diz, e ele fica olhando para sua cara assim, ó, com a cara assim, tipo, ai, ai. Como diz o ditado popular, ensinando o padre a rezar a missa. Ele sabe muito bem do que você está falando. O problema é que ele prefere crer naquilo que ele imagina, não no que a Bíblia diz. Ele tem uma Bíblia particular na cabeça dele. Um manual pelo qual o mundo funciona. Isso é coisa do crente carnal. E a gente está rodeado disso. Então, de repente, meditando na palavra do Senhor, eu comecei a prestar atenção na fala do diabo e as coisas que o crente carnal faz e que estão exatamente no maligno. E porque o crente carnal, irmãos, ele é alguém que foi infectado. Aliás, o homem foi infectado, né, pelo veneno da antiga serpente, conhecido como diabo e Satanás, certo? Quem aqui, eu não fui, mas eu já vi gente que foi picado por cobra. A pessoa começa a ter alucinações, febre alta, uns começam a sangrar no canto do olho, nas unhas. Sabia disso? Infectado pelo veneno de cobra. Tem gente, eu conheço gente que manca até hoje porque foi picado por uma jararaca. E olha que é uma mulher, uma bruxa perigosa, mas acho que a cobra morreu, né? Essa mulher é terrível, mas ela manca até hoje por causa da picada de uma jararaca. Porque ela foi picada num dia e só foi procurar o médico no outro dia. Não sei como que não morreu. Entendeu? Sai sangue pelos cantos do olho, nariz, parece que debaixo das unhas, começa a sangrar tudo por causa do veneno. Então, eles têm paranoias. Toda pessoa infectada pelo veneno da antiga serpente, conhecida como diabo e Satanás, que é o crente carnal, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas o crente que se converteu e obedece à palavra de Deus, evita esse problema. Mas o carnal, ele não obedece à palavra do Senhor. Logo, o Deus dele é o diabo. Ele é guiado pelo maligno, ele não é guiado pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas o carnal, ele não é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pela natureza decaída dele. E aí, lembrando do que Jesus falou para Satanás, no caso, quando ele repreendeu Satanás, né, que inspirou Pedro, dizendo para Jesus não morrer na cruz, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque tu não conheces as coisas de Deus, senão dos homens. Aí nessa passagem de Jó 1:8, olha o que nós vemos. Ele, numa reunião onde os filhos de Deus estavam, Satanás aparece no meio. Deus pergunta: de onde vens? Claro que Deus sabe, mas é uma pergunta para historificar. Ele disse: eu venho de andar e rodear e passear pela terra. Tu viste lá meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal, e que igual a ele não há na terra? O que Deus está fazendo, irmãos? Ele está elogiando Jó como homem de Deus, como pessoa fiel. E para quem que ele está falando isso? Para o inimigo das nossas almas, esfregando no nariz do diabo que Jó é fiel. É como se Deus dissesse: o Jó nasceu em pecado, o Jó é imperfeito e é fiel a mim. Você era perfeito e não guardou teu principado. É como se Deus estivesse dizendo isso para ele. Entendeu? É um tapa na cara do adversário. E aí, irmãos, começamos então, quem vai anotar aí está anotando, começamos com a primeira característica de um carnal, mas que a gente vê no pai dos carnais, que é o diabo. Primeiro, claro, tem outros itens, eu citei, vou colocar alguns aqui. Soberbo, a soberba. Irmãos, o diabo está diante de Deus, o Criador de todas as coisas. Deus faz um elogio a Jó, e o que ele faz? Discorda. Eu antigamente, irmãos, aqui já tivemos membro que ficava, não foi só uma não, ficava no banco, irmãos, retrucando o que eu falava. E eu ficava aborrecido, dizendo: meu Deus, que é isso? Aí de repente eu vejo Satanás, então, diante de Deus, discordando do que Deus está dizendo, amado. Faz a gente lembrar de alguns crentes carnais. Soberbo, mesmo ele caído, ele confronta Deus. Ele é um ninguém, está caído, está destruído, mas ele está confrontando Deus. É como alguém que disse, com a vida toda torta, e disse: o pastor tem uma chamada linda, mas precisa se preparar. Olha. Ele não está preparado. Olha a soberba. Está entendendo? Agora eu entendo. A outra entra na live aqui, botando defeito, a vida toda podre, toda estragada. Aí eu entendo, irmãos. Agora você está entendendo como é que é o carnal? O carnal, ele pode estar, irmãos, todo destruído, mas ele não admite. Soberbo. Não admite que está estragado. Quando você oferece uma oportunidade, irmãos, ele se tem como senhor. Aí você olha para cá, faz lembrar de Naamã. Naamã, querido, leproso. Tudo bem que era general, título, mas a estrutura dele. Porque essas pessoas, o carnal, ele valoriza status. Mais ou menos assim. Aí, vive orando, não tem uma bicicleta para andar. Que Deus é esse que ele serve? Você já viu crente falando isso? O outro está em adultério até o fio do cabelo, mas tem carro, tem casa, tem tudo. É assim que eles avaliam. Quem é o homem de Deus aí? O adúltero. O carnal é isso. Então você vê a maneira como eles veem as coisas. Eles gostam de título. Estão todos estragados. Mas tem título, tem nome. É famoso. Defunto famoso, irmão. Defunto famoso é defunto do mesmo jeito, mas é famoso. Até a lápide dele é melhor do que a do pobre. Agora, se você abrir a sepultura, a morte mede eles por baixo. Então é interessante que o Naamã, irmãos, o Naamã é leproso. Ele é general. Tá, irmãos, ele tem um título de general, porém, ele é leproso. Aí o que ele faz? Atenção, gente, estão assistindo minha atenção. Leproso. Aí o que acontece, irmãos? Quando ele chega diante do servo, do discípulo de Eliseu, e recebe a notícia de que é para ele mergulhar num rio Jordão, que é um rio
barrento, ele fica nervosinho, ele fica zangado, porque ele queria ser tratado no nível do título. Por quê, irmãos? Porque hoje nós vemos isso. Nós vemos pessoas famosas pregando, cantando, mortas espiritualmente, mas eles querem honra. Está entendendo? Eles querem, só um minutinho, fecha. Eles querem glória, eles querem, sabe, que você olhe para eles com importância, porque eles têm fama internacional. O que nós faz ainda a gente, antes de concluir sobre o Naamã? Lembrar do Sansão, que comeu mel, mas no cadáver, né? Eu sei, irmão, de pessoas que convidam cantores estragados ou pregadores mortos espiritualmente só porque eles são famosos. A gente fala, mas ele está caído. Ele fala, mas ele atrai multidão. Olha só que eu não sei quem é o pior, o pregador que continua nessa situação, ou o cantor, ou quem convida. Eu acho que os dois, botando num saco e jogando no rio, tem o prejuízo da perda de um saco e a poluição do rio ainda. O Naamã, irmãos, imagine o Naamã perguntando para o servo do Eliseu, do Geazi, perguntando para ele, você sabe quem eu sou? E imagine eu no lugar de Geazi, eu responderia, eu sei, você é um leproso. Ele fica nervoso, porque vai mergulhar num rio sujo, mas ele vai sujar o rio, ele é leproso. Está entendendo? Então, Naamã nos dá uma ideia de pessoas que estão leprosas, mas são soberbas como o diabo. Ele está caído, mas está confrontando Deus. Tem uns que adulteraram, foram promíscuos, foram sujos, caíram na situação de AIDS. Lá no leito, quando a gente vai visitar, eles falam, olha o que o teu Deus fez comigo. Fala, meu Deus não, o seu, que é aquele rabudo chifrudo. É o teu Deus. Você foi viver uma vida podre e Deus é culpado. É próprio do pai deles, que é o diabo. Fala. Vanderlei falou assim, infelizmente vemos isso hoje no geral nas igrejas evangélicas, né? O irmão Abraão falou assim, os bicheiros, os traficantes são os que mais têm dinheiro, pastor. Porque, irmãos, a vida de uma pessoa é avaliada dessa maneira. Olha, infelizmente, é fato, aqui não, mas eu conheço lugares onde durante a semana, durante o mês, o número de pessoas é pequeno, até que você convide um pregador famoso, mesmo que seja um homem de Deus ou não, mas é famoso, tem nome. Resultado, irmãos, porque as pessoas não vêm atrás do conteúdo, eles não estão interessados no conteúdo, eles estão interessados na aparência. Olha o meu look, olha o relógio que comprei para tirar selfie, compra um monte de roupa para fazer selfie. Eles não estão preocupados com o conteúdo, estão preocupados com a casca. Está entendendo, irmãos? Preocupação com casca. Lá no culto, eles cantam lá, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. E depois, cantando música da Anitta. Óbvio, tá? É esse o avivamento. Casca, aparência, mas não tem consistência espiritual. Crentes carnais. Cheio de razão. Soberba está no topo. A irmã Isabel falou assim, para eles só falta bezerro de ouro, né? E o Vanderlei falou assim, pastor, o que o senhor acha dos gideões, dos pregadores dos gideões? Amado, dos pregadores eu não sei, não posso falar, né? Porque eu estaria errando se fosse falar que eu nem conheço muitos. Analisando alguns comportamentos, tudo bem, ultimamente eu não tenho acompanhado, mas teve não sei se foi em 2005, eu comprei um DVD lá dos Gideões. Tinha um pastor que eu admiro, que é o pastor Gisel Gomes, e aí eu vi um camarada que agora debandou aí pro lado daquele bumerangue mais fechado. Ele apareceu fazendo propaganda do cara, né? Hoje ele está com a vida toda estragada. Quando eu vi esse camarada lá em 2005, sentado no púlpito, Deus me deu discernimento. E Deus me falou da situação dele, que ele era um doente, um desequilibrado. Mas Deus me mostrou a vida dele.
Irmãos, eu estava assistindo um vídeo e eu disse, meu Deus, o que esse homem está fazendo ali? Ele não tem condição, não é nem por questão espiritual, é questão psíquica e emocional, ele é um desequilibrado. E aí, a mensagem, eu chorei igual criança naquele dia, porque logo em seguida o pastor Gesiel vai em direção a ele e começa a orar por ele. E disse, o Senhor introduziu nele o espírito de revelação e de sabedoria, enfim, e orou por ele. Exatamente com as palavras daquilo que eu tinha falado dentro de casa, que Deus me deu discernimento. Infelizmente ele não valorizou as coisas que Deus deu para ele. Hoje ele está jogado às traças. Está entendendo, irmãos? Eu vi isso. Uma cantora aí uma pregadora famosa que esteve nos Gideões, e ela debandou para um lado que eu não posso falar. Vocês imaginam, o algoritmo iria me massacrar se eu falasse. Hoje ela até fundou uma igreja, entre aspas, uma denominação. Então vocês devem ter ideia de quem eu estou falando. Quando ela estava caída e foi ser recebida nos Estados Unidos, eu estava acompanhando. E na hora que eles a receberam em comunhão e a colocaram para pregar, eu gritei, não sei se alguém lá de casa deve lembrar, que eu gritei e disse, não. Se colocar a ferida dela ainda está aberta. E não deu outra. Infectou de vez, hoje ela está exatamente do jeito que o maligno quer. Situação, irmãos, de pessoas que não estão preocupadas com conteúdo. Às vezes um famoso aí, um cantor famoso, se converte, já no outro dia o homem já está cantando, já está pregando, se é cantor, já está cantando, já está fazendo show, ele vai estar no lugar tal, e vai aquele monte de crente. Eu não vou, amado. Sabe por quê? Eu não posso incentivar a destruição das pessoas. Um camarada pode ser famoso como profissional, recebeu a Cristo como Senhor, ele tem que passar um período de treinamento, de preparo, de se inteirar das coisas do Espírito, ter maturidade espiritual, para depois ter um embate espiritual na mídia, senão ele cai. Não preciso nem falar de um monte que está caindo aí, como mosca diante do inseticida. E por que isso acontece? Porque eles vão atrás da fama, eles vão preocupados com a aparência e não com o conteúdo. É por isso que sempre que alguém inventa algum atrativo humano, enche, lota, mas de pessoas que vão atrás da casca, da aparência, não se preocupam com o conteúdo. Já tivemos um monte de cara que chega com um bolo assim de documento da convenção disso, convenção daquilo. Falei, meu amigo, aqui a gente não avalia assim não. Papel você pode arrumar no computador mesmo e montar o que você quiser. Aqui a gente olha de outra maneira. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Cara, eu nunca vi o cara, chega aqui, eu sou da convenção não sei o quê, meu filho, você vai ficar sentadinho aí. Deixa Deus me dizer quem é você. Ou você acha que você vai chegar e já vai, toma aqui o microfone. Eu não. Isso aqui é a noiva do cordeiro, você vai dar o quê? Comida estragada? Igual um que chegou aqui com um dicionário desse tamanho de grego e hebraico, um léxico, e chegou com uma Bíblia enorme, veio para pregar. Eu falei, quem convidou? Teve um outro que convidou e trouxe ele aqui sem eu saber. Eu falei, não, meu filho, ele veio aqui em 2 reuniões, toda hora lá fora com o celular, nem para cultuar o camarada serve. Não, casa de Deus é coisa séria, mano. Não é assim não. Então, pessoas estragadas, né? A gente vê por quê. O pai dos carnais é o diabo, soberbo, mesmo estragado. Está estragado, mas está com pompa de importante. A Maria, ela citou algo aqui, ela disse que o apóstolo Paulo naquele tempo, né, passou 3 anos se preparando, né? No total, 14 anos. No total, né? As pessoas hoje querem na base do micro-ondas, mas ainda é fogão a lenha. Item 2, uma outra característica do carnal que a gente vê no pai deles, o diabo. Invejoso. Inveja, no caso. Ele não podia negar a fidelidade de Jó. Então diz que isso é conveniente. Ele não podia negar a fidelidade. Aí o que ele faz? Mas também é mais ou menos assim. Até eu, tendo tudo que ele tem, eu seria fiel. Tá entendendo, mano? Só que ele é mentiroso, porque ele teve e não valorizou.
Mas aí ele não pode admitir que o Jó é fiel. Então o que ele faz? Ele diz, mas ele é fiel também, o Senhor dá de tudo para ele. Família abençoada, o cara tem casa abençoada, o gado dele só cresce. Claro, isso aí, é por isso que ele te serve, você está dando tudo que ele quer. Tira só para o senhor ver, tira isso aí tudo dele para o senhor ver o que vai acontecer. Aí, é interessante, olha só, ele manda, qual a perspectiva que Satanás tem do carnal, do homem sem Deus? Qual é a ideia que ele tem? Ele disse, tira os bens dele e ele vai blasfemar de Deus. Aí, quando Jó perde tudo, o que a mulher dele fala? A filha do diabo, né? Como é que ela fala? Tu ainda retens a tua fidelidade a Deus? 2,9 de Jó, né? Capítulo 2, versículo 9. Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, vocês entenderam por que a mulher de Jó fala isso? Porque é essa ideia que o diabo passa para o coração das pessoas que foram infectadas por ele. Qual é a ideia que eles têm? Qual é a cosmovisão que eles têm? Que alguém serve a Deus a troco disso aqui. Eu conheço pessoas, os televisivos aí, né? Os que têm a fé como uma deusa. Eles dizem, como que você pode servir a Deus sem ter condição financeira? Como que você pode dar um dízimo gordo se você não ganhar bem? É uma lógica, né? Satanás trabalha nessa área. Agora, pergunta para os heróis da fé como é que eles serviam a Deus sendo perseguidos, passando fome, morando em cavernas. É só perguntar, como que eles podiam ser cheios do Espírito? Porque a geração da nossa época, né, da Nutella estragada, a geração dos docinhos da nossa época, só podem servir a Deus se Deus der alguma coisa em troca. Tem obreiros que falam, eu vou para o campo, mas quanto que eu vou ganhar? Não que o obreiro não seja digno do seu salário, o obreiro é digno. Porém, eles trabalham em cima disso aqui. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem um pregador famoso, muito famoso. E certa feita, o homem prega bem, o camarada prega bem. E certa feita ele passou em frente ao meu portão, ele trabalha com madeira. Alguém jogou uma madeira de lei lá do outro lado, ele conheceu, parou o carro, foi pegar. Nisso eu estava bem na frente do meu portão, eu olhei para ele e desci para conversar com ele. E eu comecei a falar dos pastores picaretas, dos pastores que negociam o sagrado. Eu estava falando sem querer, mas é do líder dele, que ele é o xerifão aqui da cidade. E aí, sabe o que ele falou para mim, irmão? Porque ele é assalariado lá. Ele falou assim, tudo que você está falando é verdade, mas o cara, para ser canalha, tem que admitir que é canalha. Eu falei, e eu sou, porque eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. Eu sou funcionário da denominação X. Funcionário. Em outras palavras, o líder dele pode fazer tudo que não presta, ele não vai falar nada, ele não vai se levantar no ministério. Por quê? Porque se ele fizer, ele perde isso aqui. Ou seja, a alma deles já está negociada. Presta atenção, amado. Se você é do ministério, está no lugar desse e concorda com toda a podriqueira que eu sei, porque até os ímpios falam que porque é fato, e você não fala nada por causa de dinheiro, você é um discípulo do Balaão. Vendeu a alma. O outro recebeu, eu falei aqui, o aluguel de 1 ano. O pastor estava pagando o aluguel dele. Ele foi injusto com o irmão da igreja. Não falou contra o líder dele. Eu disse, rapaz, você não defendeu o rapaz, o inocente? Ele disse, mas o pastor paga o meu aluguel. E era R$300 na época de ajuda. Eu falei, você vale R$300? Ele, não. Eu falei, vale? Ele, é. Não, aluguel. Eu falei, rapaz, tu vale 300 conto. E ele baixou a cabeça triste. Pouco tempo ele estava me lembrando disso. Falou, rapaz, você deixou o inocente ser ferido e você não defendeu porque o pastor presidente paga o teu aluguel? Meu irmão, more debaixo da ponte, mas não se venda por nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, infelizmente, quem tem mais agenda, não todos,
São pessoas que aceitam negociar o sagrado, os profissionais de púlpito. Existem pregadores sobrando. O que está faltando, irmãos, são profetas de Deus e profetas verdadeiros. Tem mestres espalhados por toda parte, mas estão faltando mestres compromissados com o céu, com o reino, como disse o pastor Josiel Gomes, e eu endosso, sabe? Eles têm compromisso com conta bancária, eles não têm compromisso com a palavra. Sabe por quê? Porque se você for profeta, muitas vezes você vai encontrar um líder morto espiritualmente, mas você não vai pregar contra ele. Por quê? Ou ele pode te barrar na convenção, ou ele pode mandar você calar a boca, ou ele vai, como em alguns estados aí, que eu sei, ele vai falar de você em todo o estado e você não tem mais agenda lá. Aí eu pergunto, tu é profeta de Deus ou o que você é? Quer ser paparicado pelos homens? Tu não é homem não, rapaz? Tu não é macho não? E quando eu falo macho é com outro sentido, porque hoje tem muita mulher que deveria emprestar as peças íntimas para esses caras, para eles virarem homem. Porque não é possível. Tá entendendo, irmãos? Que situação vergonhosa. O Jó, por exemplo, a mulher tentou fazer uma graça lá, levando ele para o politicamente correto. Ele falou, ô mulher, tu fala igual qualquer doida. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha os profetas da Bíblia, como é que eles eram tratados. E por que eles eram maltratados? A Bíblia diz na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, que eles andavam errantes pelas cavernas da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Tu está disposto a ser profeta? Ou você vai continuar negociando sagrado, porque igual o outro falou, eu preciso disso aqui. Eu não quero esse dinheiro maldito e sujo. Pastor, eu te dou 30 mil, que ele seja para a tua perdição. Se você está querendo comprar minha alma, posso ter um monte de defeito, mas eu estou tentando mudar, né, diante do Senhor, porque Ele é Deus, eu vou debaixo da justiça dEle. É complicado, irmãos. Então o Jó aqui, o diabo aqui, ele se mostra invejoso por causa da fidelidade de Jó. Eu já vi um cara falar para mim, olhar para mim, eu sou às vezes perseguido, porque o camarada acha que eu sou, olha só por achar que eu sou melhor que ele, por achar que eu sou melhor, aí o cara tem inveja, e pior, às vezes o camarada tem inveja, e tem muito mais, sei lá, coisas do que eu. Item 3, leviandade. Qual é a outra característica aqui que aparece no diabo e nessas pessoas? Vigia, crente, cuidado. O diabo é leviano. Ele diz que Jó é oportunista. No caso aqui, quando ele diz que Jó está servindo a Deus só por causa dos bens, ele está sendo leviano, porque não é verdade, Jó era fiel. Então, pessoas fazem afirmações. Eu falei aqui de um cara, de um pastor que agora não é mais, está jogado no lixo, porque um dia ele estava fazendo acusações contra um outro pastor que teve um problema de queda, mas se reatou, se consertou, está com a esposa dele, botou a vida no altar. E aí, certa feita, esse camarada que está caído agora estava dizendo para mim, o fulano nunca deixou da prostituta com quem ele caiu. Eu disse, como assim? Se não, ele nunca largou. Eu falei, rapaz, você tem prova disso? Não, ele nunca deixou. Aí eu repeti, mas você tem prova? Rapaz, ele está com ela há um tempão. Eu falei, você tem prova? Aí eu levantei a voz. Aí ele deu aquela murchada. Eu falei, tu sabe o que você está fazendo, seu maluco? Você está acusando um homem de forma leviana, injusta. É um cristão e pior, é um pastor. Tu sabe aonde isso termina? Hoje ele está na cachaçada, está aí jogado no lixo. Está entendendo, irmãos? É igual o final de Balaão. Vanderlei, né? Falou. Então, camarada leviano, cuidado, irmão, você fazer uma afirmação falsa. O que é um leviano?
É a pessoa que faz qualquer tipo de afirmação sem fundamento nenhum, sem se preocupar com as consequências, simplesmente pega e fala, é. Mas é mesmo? Você tem certeza? Eu fico admirado. Eu escuto pessoas que estão aí, que não precisam fazer o que fazem, são pessoas famosas, aí falam de coisas que eu fiz, e eu fico assim, de onde arrancaram isso? Eu quase não ando nesses meios. Teve um cara que falou assim, eu já até congreguei com ele. Ele disse que tem um pastor da convenção da Confraderge, não vou falar o nome aqui, mas eu nunca fui na Confraderge, eu fui na SEADER, mas na Confraderge não. Eu também nunca pertenci à convenção. E eu congreguei muito tempo com esse pastor, que inclusive é muito conhecido, famoso. Não vou dar as dicas daqui, senão todo mundo sabe quem é, e ele é famoso. E eu congreguei com ele, dava aula com ele. Ele dava aula na segunda e eu na quarta-feira no seminário, um negócio assim. E aí, inclusive ele está na minha rede social. Aí esse tal que me acusou, falou com outro amigo meu, que ele foi comigo na Confraderge e esse pastor famoso nem olhou para minha cara. Aí eu pergunto, de onde essa pessoa arrancou isso? Isso é leviano, é leviandade. Qual o objetivo? É claro que eu não me ofendo, eu só fico espantado. Falei, de onde arrancou isso? Primeiro, eu nunca fui na Confraderge. Segundo, esse pastor está na minha rede social. E mais interessante, eu sei onde ele mora. Se eu quiser, eu vou na casa dele. Eu não preciso ir na convenção. Olha a ideia. Agora, se esse homem não me deu ideia, ou não quis falar comigo, se eu vou numa convenção, eu vou sentar lá na minha e só. Né? E se no final eu puder cumprimentá-lo, qual é o problema? Nenhum. Eu fui no culto, na reunião dele, a gente se abraçou, ele perguntou como é que estavam os filhos e tudo. Normal. Agora, qual é o objetivo desse camarada levantar essa questão? Porque é um camarada que tem uma boa condição, vive uma vida de sucesso. Para que fazer uma afirmação leviana? Sem necessidade. Até porque a gente não tem atrito nenhum. Então há pessoas que são carnais, tá, irmãos? A semelhança de Satanás. Porque fazem afirmações sem fundamento. Eu penso que é tipo quando você escuta alguém, porque aqui no caso Deus elogiou Jó. E aí entra aquela situação que eu falei anteriormente da inveja. Então o que acontece? Ele, por causa da inveja, ele vai ser leviano. Tem pessoas que elas vão caluniar alguém, ser leviano em relação a alguém, fazer afirmação falsa. Por quê, irmãos? Porque sente inveja. Quer ver um exemplo? Minha esposa chega para mim e fala assim, coisa que ela não faz, mas vamos lá. Ela olha assim um camarada bonito, bem arrumadão, e ela fala, nossa, esse é um rapaz bonito, né? Se eu sou um bobão igual o diabo aqui, o que eu faço? Mas você tem que pensar que esses homens assim é pura aparência. Vai ver tudo estragado por dentro. Para que eu estou fazendo essa afirmação, irmãos? Porque eu estou com inveja dele. Ele recebeu o elogio da bispa. Quando você começa a botar defeito em alguma coisa sem nenhuma prova, é porque tu está com inveja. Uma mulher bonita é prostituta. Tu sabe se ela é prostituta? Por que você está afirmando? Você está com inveja. Se você não está com inveja, o que você tem com a vida da pessoa? Nada. Então isso é leviandade. Julga a pessoa pela roupa. Tem muita mulher que ela, né, não é fiel a pessoa, infiel até para o marido, com roupão. E tem muitos que são fiéis com roupinha. E tem umas com roupinha que não são fiéis. Você vai julgar pela roupa? Já viu? Dentro da reunião cristã, quando entra uma mulher meio depenada, meio tosquiada, o cotovelo quase quebra a costela das outras, para ficar olhando. Você não tem o que fazer, não? O que é isso? Está com inveja? Sabe o que elas falam? Olha a inveja. Os homens dizem que nós estamos errados, mas bem que eles gostam de olhar. Então bota a roupa de piriguete e vai para lá, piricrente. Faz igual elas, está com inveja. Aí vem a acusação leviana do diabo. Qual? Todo homem gosta de ver. Como é que você sabe? Foi revelação?
Você está entendendo aonde a coisa quer chegar? É perigoso isso, amado. Eu conheço um monte de mulheres que falam isso. Os homens reclamam bem que ele gosta de um decotão, porque elas são doidinhas para andar como as filhas de Eva, ou como as amiguinhas de Sodoma e Gomorra. Agora, eu não posso botar defeito em alguém para poder suplantar o meu recalque. Não posso. Eu não tenho nada a ver com a vida particular dos outros. Por que você acha que é assim? Quem te falou? Eu já perguntei para alguns, quem te falou? A pessoa fica brava. Por quê? Porque é uma acusação leviana. Ah, o teu pai que pensa assim? Ah, bom. Você deve respeitar o papai, né? Aquele que caiu do céu, o querubim. Porque você repete o que ele faz. E aqui foi porque Deus elogiou. Complicado. O Vanderlei disse assim: eu acho que as pessoas se incomodam com o brilho do Espírito Santo. Sim, mas não é o brilho do Espírito Santo, mas não é só isso, irmãos. As pessoas se incomodam de ver alguma qualidade no outro. Aqui no caso o diabo está com raiva. Deus elogiou um homem pecador. E ele, lembra? Bicho orgulhoso. Lembra? Ele se envaideceu com a sua formosura e pecou. E ele nunca abandonou isso. Até hoje ele quer ser adorado. Não importa, irmão, se o cara é mais bonitão, é mais inteligente, ele seja o que for, é olho verde, é olho azul, é moreno, é alto, é baixo. Minha esposa me escolheu. Eu sei que ela estava sem óculos, mas me escolheu. Agora ela está usando um óculos bom. Agora tem que pensar seriamente. Ela me escolheu. O dia que ela disse assim, não serve mais, é igual chiclete, mascou, cuspiu fora. Ela fez a escolha dela, mas ela tem que fazer a escolha dela. Eu fiz a minha. Por enquanto tem que mascar o chiclete, né, irmã Maria? Irmã Maria é fogo. Ainda ajuda, né, irmã? Ajuda a complicar a situação. Então, irmãos, tem que roer o osso, tem tutano lá no osso e tudo mais. Então, irmãos, ela me escolheu e eu escolhi ela e pronto. E tem mulher bonita e mais feia na rua? Tem. E daí? Não é questão de dar um trato igual a outras. Se eu vi que mulher bonita, mas se eu tivesse dinheiro também eu ficaria igual. Tá com inveja? Tá com inveja? Como assim? Ô irmãos, a frase é venenosa. A frase é venenosa. Se eu tivesse dinheiro eu ficava igual. Não interessa se você tem ou não tem, irmãos. O valor não está do lado de fora, está do lado de dentro. Essa coisa do lado de fora murcha. Quando a minha esposa me conheceu, a cara era um pêssego, hoje ela virou um abacaxi. E ela está comigo aí já umas dezenas pela frente, né? Ainda bem que Jesus vai voltar e me dar um corpo transformado. Item 4, irmãos. O diabo, ele é maldoso. Passaram algumas pessoas aqui, irmãos, discípulos do diabo nesse caso. Vocês acreditam, irmão? A pessoa não só falou de mim para os outros, tudo do ministério, depois pegou um por um do ministério e veio falar mal para mim. Não, de mim foram 2 ou 3 vezes, caluniando, calúnia. Calúnia, logo no começo também fez, calúnia. Ao invés de me perguntar, já me sacramentaram lá, beleza. Depois começou a pegar um por um do ministério e vindo trazer para mim, porque o senhor é nosso pastor. Não, filho, vocês são filhos do diabo. Isso é maldade. A ideia era eu me desentender com os do ministério, ficar isolado, eles dizerem que estavam do meu lado e depois conquistar o pessoal do ministério e assumir a frente de tudo. A ideia é essa. As pessoas de confiança, eles. Tanto e aí a gente vê que é aquilo que o diabo fez em relação aos anjos. Quer dizer, ele é maldoso. No caso, ele sabia que Jó era fiel, mas ele queria que Deus colocasse Jó à prova. Ele sabia, claro que ele sabia que Jó era fiel, mas ele queria colocar Deus contra Jó. Ou seja, aquele que semeia intrigas, ele é maldoso. E aí, irmãos,
ele estava incitando Deus a tocar em Jó, a ferir Jó, botar Jó à prova. E aí faz a gente lembrar, irmãos, do fofoqueiro. Aqui tem uma pessoa que se diz pastor agora, e veio falar mal de uma irmã, e disse que a irmã estava fumando. Só tem que dar um jeito, tem que suspender e tudo. Eu falei, não vou suspender uma pessoa só por causa de uma informação. Eu tenho que ver se é verdade. E a irmã que ela estava falando, uma pessoa dedicada, fiel. E aí, passado um tempo, como eu não fiz nada, ela voltou e disse, eu fui na casa dela, abracei com ela e realmente ela está fumando. Um cheiro de cigarro e tal. E aí, irmãos, certa feita, essa irmã que ela acusou, estava conversando comigo e tossindo muito. E eu falei assim, irmã, a senhora está tossindo muito assim, deve ser por causa do cigarro. Eu joguei um blefe. Sabe o que a irmã falou? Como assim, pastor? Que é isso? Eu não fumo. Se ela fumasse, irmãos, ela teria inconscientemente falado o seguinte, deve ser. Agora, qual é a outra prova? Ela veio perguntar, um dia ela veio falar comigo assim, pastor, eu estou em pecado. Ela falou assim, pastor, eu estou em pecado. E eu disse, o que foi que a irmã fez? A senhora andou com algum velhinho? Porque ela é viúva. E ela começou a rir. Aqui andar com velhinho? Falei, então o que a senhora fez? Ela, não, eu joguei baralho com os meus filhos, que não são crentes. Eu falei, foi por isso? Que é isso, irmã? Isso aí. Só não estava brincando? Foi jogo de azar? Foi dinheiro? Não, estava brincando com meus filhos. Esquece isso, irmã. Não tem problema não? Eu falei, não. Tá. Se ela veio falar de uma carta de baralho, não viria falar de cigarro, irmãos? Depois eu descobri que o filho dela dorme no mesmo quarto que ela, ele fuma igual um chaminé. A roupa dela toda, o cabelo fica tudo cheirando cigarro, irmãos. Aí eu ia jogar uma pessoa fora do rebanho por causa de alguém, de uma fofoqueira, uma língua de trapo. Língua de cobra, né, que é partida no meio. Então, irmãos, o fofoqueiro é aquele que distribui discórdia, é aquele que coloca um contra o outro. Olha o que o diabo fez lá, a serpente fez, quer dizer, o diabo, né, personificado na serpente, lá no jardim. A ideia, colocar Adão e Eva contra Deus. E aqui, quer colocar Deus contra Jó. É o papel dele, irmãos. Então você já sabe de quem o fofoqueiro é filho. Filho do diabo. E outra é que o fofoqueiro não assume que ele falou alguma coisa. Ele sempre diz que foi outra pessoa. Ele nunca afirma ele. Ele sempre diz, me disseram, ouvi dizer, me contaram. Fulano falou que é isso mesmo. Ele aumenta e conta. Coisa de carnais. Eu não entrei falando de carnais em outros sentidos. Estou usando aqui o pai deles, no caso, o diabo. Então ele é maldoso, visando o mal do outro. Você sabe, irmãos, que tem crentes que são iníquos, porque tem crente pecador, aquele que comete uma falha, chora, se arrepende. O iníquo, ele gosta ele gosta de fazer o outro sofrer, de humilhar. É inacreditável. Mas em reuniões de oração, irmãos, não deveria ter, mas tem. Fofoquinha, intriga e pessoas que trabalham para ver a outra sendo humilhada. Quando a pessoa vai cantar e desafina, acha graça. São pessoas maldosas, sabe? E que gostam de ver o mal na vida da outra. Quando cai em pecado, chega e fala, eu nunca me enganei com fulano de tal. Ao invés de ficar triste, eles aplaudem. Filhinhos do diabo, filho das trevas, são pessoas maldosas, igual o pai deles. O diabo é maldoso. Aqui ele sabe, o Jó é fiel, mas e daí? Não tem problema de falar e prejudicar. O irmão Abraão falou assim, imagina um crente numa lanchonete tomando pareré. Acho que é assim que fala. É um refrigerante, barerê? Eu não sei como é. Bareré? Sei lá. Ele falou que é um refrigerante que é parecido com a garrafa de cerveja. Sei o que. Pastor Abraão, eu enfrentei isso. Eu estava certa feita fazendo um lanche, né? Fazendo um lanche e eu comprei aquela guaranita.
Guaranita também o rótulo parece com cerveja Brahma, não sei. E eu botei ali e passou um cara que hoje ele está caído de tudo, daqui de perto. E ele era de uma denominação daqui de perto. Ele passou, irmãos, eu estava fazendo lanche num lugar que não vende cerveja. E eu estava bebendo um refrigerante, comendo um salgado. Ele passou, olhou assim, regalou o olho, eu falei, vamos? Ele, não, adiou e foi embora. Irmãos, quando eu cheguei no bairro, ele já tinha espalhado para todo mundo que eu estava, que ele me pegou no bar bebendo cerveja. É mole. Está entendendo? A pessoa não evangeliza, não ganha alma, mas para trabalhar para o pai deles, o diabo, eles são bons. Um dia disseram, eu estava com a minha filha no ponto de ônibus, porque eu ia viajar para o Rio, em Volta Redonda, no caso, morava lá, e ela iria para a escola. E a gente estava no ponto de ônibus, os dois. De repente, irmãos, acho que foi, não sei se foi naquela semana, eu fiquei sabendo, que correram, isso é um bairro longe da casa da minha sogra, foram lá na casa da minha sogra dizer para ela que eu já não estava mais com a filha dela, que eu já estava com uma loira, que estava no ponto comigo, cabelo cacheado e loira. Aí eu falei assim, mas que hora era isso? Era 6 e pouco, quase 7 da manhã. Eu falei, numa segunda-feira, era eu e a minha filha. Aí disseram que eu estava, irmãos, com outra mulher. Era outra mulher sim, mas não minha esposa. Você está entendendo? Aí crente querido, filhotinhos de capeta, não vigiam. Isso pode ser até duro o que eu estou falando, mas é pura verdade, irmãos. Ministros das trevas, eles não têm problema de dar lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Meu Deus, são levianos, são maldosos, são problemáticos. Item 5, caluniador, que é próprio do diabo, né? Difamador, caluniador. Ele fala coisas que Jó não faz, tal como o fofoqueiro que eu citei anteriormente. Ele é caluniador. Lembre-se de que ele acusa os irmãos diante de Deus. Então, quando alguém vier fazer uma acusação, aqui nós temos uma vacina para fofoqueiro. Pode ver que não tem nenhum. E por quê? Qual é a vacina? O fofoqueiro chega para mim e fala, você ficou sabendo, fulano de tal? Eu falei, é mesmo? Aí eu, é mesmo? Você viu? Tô sabendo, fez isso, beleza. Fico quieto. Você não disse que fui eu que eu falei, não. É fofoqueiro, quando ele fala isso. Aí o que eu faço? Eu vou lá na outra pessoa, porque eu já conheço. Fulano tal, tudo bom? Tudo. Dia tal, você estava onde? No lugar X. E depois, lugar tal. Aí não bateu com o fofoqueiro. E você não fez isso assim de errado? Não. Por quê, pastor? É porque me disseram que você fez. Você confirma isso na cara dele? Aí eu chamo o fofoqueiro um dia, tá todo mundo junto assim, batendo papo. Aí eu, ô fulano, chega aí. Foi. Aqui, conta pra mim aquilo que você falou, fala pra ele. Irmãos, o bicho fica doido. Pra me chamar de mentiroso, vai pegar mal. Irmãos, fofoqueiro fica aterrorizado e vai pra casa trocar de roupa, porque você sabe o que acontece quando ele recebe um confronto desse. Se borra, com certeza. Doidinho. Irmãos, eu não suporto fofoqueiro. Tu tem alguma prova, pastor, sobre desse problema, pastor? Eu sou testemunha, posso testemunhar, a gente precisa orar pelo fulano. Se o senhor quiser, pode chamar que junto a gente vai resolver isso aí. Opa, você está querendo ajudar. Agora, esse negócio de, não diz que fui eu que falei, não fui eu que falei, não. Vem cá, você não quer ajudar a pessoa, não? Você fica sabendo de um problema e não vai falar porque a pessoa confia em você? Peraí, e por que a pessoa te falou? Porque se você pode ajudar, então ajuda. Se você não pode, tem que falar sim. Mas porque aí fulano não vai me falar mais. Mas eu não entendi. Como assim? Quando alguém te confessa alguma coisa e se arrepende, você ajuda, ela se recupera, eu não preciso saber. Agora, se essa pessoa falou e continua no erro, você agora é conivente, é cúmplice do pecado alheio.
Irmão, fofoqueiro não conta. Não, fazer fofoca para mim é complicado, vai ter problema tamanho família. Não, eu nem me preocupo, fico quietinho, eu escuto, falei, beleza, eu vou lá na pessoa, e porque às vezes eu conheço a pessoa, e às vezes eu não conheço, eu converso com a pessoa e deixo a pessoa à vontade. Às vezes pode ser que seja verdade. O problema do fofoqueiro, irmãos, é que ele não está preocupado em ajudar, ele está preocupado em difamar. Se você vê uma pessoa em pecado e você tente recuperá-lo, eu não preciso saber não, se ele se recuperar tá bom. Agora o fofoqueiro não quer isso. Fofoqueiro, irmãos, quando ele acabar de falar contigo, ele já vai, hoje é rapidinho para ele, pega o celular e se você não sabe de uma coisa, e já espalha. É na mesma hora. E pior, ele está te escutando, irmãos, e está passando mensagem já no celular. É sério. E eu vou te falar, não vai se criar no nosso meio, mas dependendo da fofoca, suspenso de comunhão. Tu vai ficar suspenso. Porque a Bíblia manda não dizer mal, não falar, levantar mal, é falso testemunho. Isso é digno de suspensão de comunhão. E vai ser suspenso se for que eu ver como uma coisa recorrente. Não é a primeira vez. Se não gostou, come menos. Mas é assim que vai acontecer. Mas graças a Deus, o pessoal já é vacinado para que isso não aconteça. Não é para acontecer. Amém? O Braddock falou assim, como saber se uma pessoa está em pecado? Nossa pergunta é muito vaga, Braddock. A princípio, saber como uma pessoa está em pecado, pode ser pelo discernimento de espírito, pode ser pelo dom de revelação, pode ser porque você testemunhou, né? Pode ser pelo fruto que a pessoa está dando. Por exemplo, teve um camarada que ele veio pregar numa denominação, eu não era de lá. E ele pregou, teve profecia, teve mover, beleza. Só que quando eu estava sentado, antes do culto começar, ele chegou, terno cinza, subiu. Quando ele passou por mim, me cumprimentou. Quando ele virou assim para sentar no púlpito, eu vi a roupa dele amarelada de barro, escrito assim, adúltero. E eu falei, misericórdia. Quando a reunião acabou, um obreiro falou para mim assim, eu tive uma visão. O que você viu? Eu vi alguém aqui do ministério, eu vi um peixe grande no ministério com as espinhas todas aparecendo. O que deve ser? Aí eu falei para ele, é um homem do ministério em pecado. Ele, quem é? Eu falei, esquece. E aí, na hora que a gente estava subindo, ele subiu junto com a gente, indo para casa onde eu estava, e no meio do caminho, tinha uma moça, uma adolescente, ele fez questão de dar o blazer para ela carregar, muito cheio de gracinha, conversando com ela. E aí depois que ele foi embora, que ele pregou na Igreja Batista, quando ele foi embora, chegou a notícia, ele estava afastado da esposa dele, adulterando à vontade para tudo quanto é lado. Foi o que Deus me mostrou, o adúltero. Ele não é o primeiro, tem um famosão aí de fama internacional, não vou queimar o filme falando, porque parece que ele se recuperou, casou com a secretária. Convidamos ele para pregar num congresso, e na hora que ele começou a fazer assim, convidando as pessoas em inglês para vir à frente para receber a oração, não há problema em convidar em inglês, o problema foi quando ele falou isso, Deus me mostrou, ele começou a chamar assim, hurry, 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 hurry. Hurry quer dizer depressa. Quando ele falou essa palavra, irmãos, eu vi ele entrando e saindo de hotéis com mulheres variadas. Eu disse, gente, o que é isso? Famosão. 3 anos depois, a bomba explodiu. Ele foi para um congresso pregar e já foi com a que não era esposa dele, mas apresentou como esposa e aí a casa caiu. Bom, Deus me fez saber isso no dia. Deus não mandou falar, fiquei quieto. Porque eu poderia falar, mas Deus mandou eu não falar. 3 anos depois a casa caiu. Uma outra coisa que marca o maligno, mas a gente sabe que ele é assim, e é mentira dele, mas ele faz isso de propósito, é o ceticismo, incredulidade. Ele é cético. Já viu, irmãos? Quando você está conversando, o diabo aqui é cético, porque Deus fala da fidelidade de Jó, e o que ele faz? Mais ou menos assim, com tudo que eu já falei até aqui, quando Deus fala da fidelidade de Jó, viste homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal, quando Deus fala isso, com tudo que Jó falou até aqui, que nós meditamos, sabe o que ele está falando? É ruim. Ai, o Jó
É mais ou menos isso. Sabe onde você vê muito isso, crente? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa você pode ser fiel, mas é muito difícil. Muitos dos seus parentes têm você como uma coisa asquerosa. É incrível. Só não vê você dessa forma na hora que a casa deles cai, quando eles têm um problema grave. Aí rapidinho você é crente. Ele manda te chamar. Mas enquanto não precisar, você, quem é fulana? Ai, minha filha é comedora de feijão igual eu, é comedora de feijão igual eu. Quer dizer, é assim que eles vão falar. Mas é incrível. Essas pessoas que nem me cumprimentar com a paz do Senhor, eles cumprimentam, como se fosse me afetar. Mas aí quando eles têm um problema grave, para quem que eles ligam? Eles vão me procurar. Eu conheci um que ele vive por aí me caluniando, mas quando eu congregava lá, chegava um bêbado, chegava alguém endemoniado, quem é que ele mandava descer para sentar do lado? Eu. Aí chegou, vai lá. Ué, mas por que eu? Por que tu não vai? Eu que tenho que resolver esses negócios? É claro que isso não me afeta. Quem me justifica só é um, e tem a mão furada. Mas esse ceticismo, por exemplo, o carnal, irmãos, se é seu esposo, se é sua esposa, se é um tio, se é um parente seu qualquer, normalmente ele vai zombar de você por algum motivo. O carnal. Aqui o pastor Gediael sabe do que eu estou falando. Tem parente aí que o bicho está caído, está em pecado, mas trata ele como lixo. Aliás, nos tratam como lixo. E aí olha a minha cara de preocupado. Porque são carnais, irmãos. Porque ainda, se nós fôssemos o tal lixo, o espiritual nos trataria como? Com amor. E pediria a Deus pela nossa vida. Mas o carnal, ele quer mais que a gente se exploda. Por quê? Eles são de outro reino. E o pai deles, com certeza, não é Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, para a gente encerrar, de pessoas que foram infectadas. A mulher de Jó, Caim, na sua inveja, Adão, irmãos, o vitimista, né? Adão, o vitimista. Uma das marcas de uma pessoa envolvida com o diabo, irmãos, é o vitimismo. É próprio do carnal. Ele te acusa. Se ele perceber que você é forte e vai se defender, o que é que ele faz? Poxa, mas que é isso? Foi só uma pergunta. Eu, hein? Caramba, você é muito grosso, você não sei o quê. Poxa, tá me ofendendo. Vira vítima. Mas ele chegou com espada na mão. Aí você quebrou a espada dele, ele chora. Tadinho. Coisas do filho das trevas, carnal. O Adão comeu o fruto para ser igual a Deus, mas se ferrou. E quando ele se dá mal, ao invés dele admitir, dar uma de homem, pelo menos dizer, pequei, o que ele fala? A mulher que tu me deste. Numa palavra só, ele acusa os dois. Ele bota defeito na mulher e diz que Deus errou de dar a mulher para ele. Em duas etapas, ele fala numa frase, ele faz duas acusações. Próprio do veneno da serpente, no caso do diabo. Então, vitimista, uma pessoa vitimista, você pode observar, primeiro ele te ataca, se ele perceber que não deu, ele chora, se faz de coitadinho, e fala para todo mundo que você foi grosseiro, porque todo hipócrita, irmãos, ele vem para cima de você, eu ia falar um nome aqui, mas o algoritmo também ia me dar trabalho aí se eu falasse. Ele vem para cima de você e ameaça te dar um tapa. Igual teve uma aí que todo mundo vai se lembrar. Ela disse, ela é mulher. Ela falou assim, ó, tô falando mulher, vocês vão entender por quê. Ela falou, todo mundo viu isso aí em 2018. Se eu te dou um tapa na cara, falou pro parlamentar. E ele falou, dá com uma que leva com a outra. O que ela fez? Nossa, ele quer me bater. Aí se vitimizou. Aí os inimigos do bem puseram só a parte que ele fala. E eu te dou com a outra. E mostra ela choramingando pelos cantos. Mas não mostra a parte que ela fala. Próprio dos filhos do diabo, irmãos. Eles te acusam, eles te atacam. Quando você se defende, eles se vitimizam.
são coitadinhos, pobrezinhos. Adão, né, no caso, que é vitimista. Tomé, atacado pelo ceticismo, se tornou o chefe dos incrédulos, né? Porque todos duvidaram da ressurreição de Jesus, mas o Tomé, ele foi o que mais duvidou, coitado, e acabou sendo o chefe deles. Muito bem, para a gente encerrar, Deus mostra nessa passagem, irmãos, nesse relato, a experiência de Jó. Deus mostra o sofrimento de Jó com o sofrimento dele, que é possível ser fiel independente de condições favoráveis. É isso. Deus mostra que é possível alguém ser fiel, mesmo que as condições não sejam favoráveis. É o que mais você vai ver na galeria dos heróis da fé e ao longo da Bíblia. E Jó, para a gente fechar, 19:25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pai eterno, em o nome bendito de Jesus Cristo, queremos agradecer pela a bênção de estar na Tua presença. A meditação da Tua palavra, Espírito Santo, não nos deixe ser enredados no engano do diabo, mas que nós nos guardemos debaixo de Tuas mãos soberanas e eternas, porque graça para isso o Senhor tem nos dado. Protege cada pessoa que tem participado desta live, proteja cada um, meu Senhor, que está na Tua presença, desfrutando dessa comunhão, desta graça especial. Nos dê uma noite de paz, guarda no retorno aos nossos lares, nos dê um sábado de bênçãos na Tua presença, Espírito Santo, e nos alimente com o alimento dos céus, em o nome soberano de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.